Olá, meus amigos do Política em Destaque que acompanham nosso trabalho nas redes sociais. Estamos com a nossa entrevista da semana, finalmente deu certo. Está aqui o deputado federal Aliel Machado. Aliel, obrigado pela presença. Deu certo a agenda agora, a gente conseguiu encaixar a agenda do deputado, a nossa também, para essa entrevista muito importante. Afinal de contas, o deputado já está aí no seu segundo mandato como deputado federal, foi candidato a prefeito nas últimas eleições e, claro, tem muita expectativa ainda de coisas que possam vir a acontecer para frente. Aliel, primeiramente vamos começar com o trabalho lá em Brasília. Você veio no segundo mandato, passou no primeiro mandato pelo governo da Dilma, depois tivemos o governo do Michel Temer e agora Jair Bolsonaro. Desde o trabalho lá em Brasília, no Congresso Nacional, na Câmara, são 3 momentos diferentes do país. Que avaliação dá para se fazer desses 3 momentos, esses 3 governos, com relação à atuação lá em Brasília? Paulo, quero agradecer a oportunidade, agradecer as pessoas que nos acompanham aí pelo teu canal de comunicação. É importante esse trabalho. Eu sou o único deputado da cidade que não tenho rádio, não tenho televisão, não tenho meios de comunicação. Então esse trabalho aqui independente, sério, é muito importante para nós. Eu sofro muito com isso, porque sou atacado com muita força, muitas mentiras, fake news, e temas como esse precisam ser abordados para as pessoas terem um contraditório e saber como as coisas estão andando, né? Pergunta importante. Meu sonho, Paulo, era ser vereador, ajudar o meu bairro lá, Vila Gimberto, onde eu moro até hoje, e lutar pelas pessoas, pelo movimento estudantil. Deus me deu uma oportunidade de ser presidente da Câmara. E ali, como gestor, eu pude mostrar as minhas lutas, as minhas convicções e mostrar como eu atuo na política. A política precisa de renovação, de mudança, não só na idade, mas nas atitudes. E com isso, com o trabalho feito na Câmara Municipal, eu fui eleito o deputado mais votado da história aqui na cidade. Só que eu peguei um momento muito ruim em Brasília. Porque desde o governo da Dilma, quando ela se elegeu já apertado na eleição, nós passamos por uma crise política, uma crise que descobriu aí os desvios, os desmandos, o sistema político foi por água abaixo, corrupção grande, Lava Jato desnudou um monte de falcatrua, e isso colocou o sistema político em xeque como um todo. O governo da Dilma teve dificuldade, aumentou o desemprego, o governo errou muito. Com isso teve um oportunismo. Quando algumas pessoas falam, você defendeu a Dilma? Não, eu defendi a lei e a regra. Eu era contra o Temer entrar, o Cunha virou vice-presidente da República quando o Michel Temer entrou, porque na linha de sucessão o Cunha era o presidente da Câmara, né? Chefe de quadrilha, e eu achava que desde aquele momento nós tínhamos que ter uma nova eleição. Não foi o que aconteceu, o Temer assumiu, todo mundo viu que não foi bom, né? Piorou as coisas. Os áudios que saíram, as investigações que mostraram que o intuito do Temer era barrar as investigações e apresentar um conjunto de propostas que não tinha sido aprovado na eleição. Por isso que eu era contrário, eu era a favor de nova eleição. O governo do Temer foi um governo que totalmente impopular, mas não tinha compromisso com as pessoas. Ele fez um acordo político lá dentro, então ele colocou goela abaixo um monte de coisa ruim contra as pessoas. Fez uma PEC do teto de gastos que congelou os investimentos em áreas importantes do Brasil por 20 anos, eu critiquei isso à época. Quando fizeram isso, disseram que isso ia resolver o problema da economia. Foi feito em 2016. Estamos chegando em 2020, não resolveu nada. Pelo contrário, agravou o problema em áreas estratégicas importantes. Fizeram a reforma trabalhista. A reforma trabalhista faz 2 anos que está em vigor. Tem alguns pontos ali que eu concordo na reforma, mas na sua grande maioria tiraram direitos das pessoas mais simples, dos trabalhadores, precarizaram o atendimento da Justiça do Trabalho e não resolveu o problema do emprego no Brasil. Pelo contrário, aumentou. E agora o governo Bolsonaro faz aquilo que o Temer tentou e não conseguiu, que é a reforma da Previdência, que eu também concordo com alguns pontos, mas ela foi muito agressiva do ponto de vista do impacto que ela vai ter na economia, dos pequenos e médios empresários, e não resolvendo o problema mais grave do Brasil, que está antes da reforma tributária. Então, eu sempre fui a favor de, na estratégia, votar antes da reforma tributária, corrigir distorções. Antes da Previdência? Antes da Previdência.
Porque hoje o raio-x da economia do Brasil é errado quando você faz uma crise econômica e acha que tirar direitos em 80% da economia de quem ganha até 2 salários mínimos, que é o que a Previdência faz, vai resolver o problema. Não vai resolver o problema. E o problema é que o debate que nós fizemos sobre o tema é em cima de muitas mentiras. Eu acho que todos os governos com algumas dificuldades. Eu vejo que o Bolsonaro foi uma eleição onde as pessoas queriam uma reviravolta, mexer, porque elas não aguentavam mais aquilo e elas achavam que com isso poderiam quebrar o sistema, né? Esse sistema que não deu certo, corrupto, absurdo. Então o Bolsonaro fez um discurso muito antipetista e ele dividiu a sociedade. Mais uma vez, polarizou. Muita gente votou no Bolsonaro, não queria o Bolsonaro, mas votou nele porque não queria o PT. E teve muita gente que votou no PT, porque não queria o Bolsonaro. E essa polarização, na minha opinião, ela é ruim. Agora, é legítimo. O Bolsonaro foi eleito, isso eu respeito, diferente do Temer. O Temer não foi eleito, o programa dele não foi eleito. Ele fez um acordo político para tomar o poder. O Bolsonaro não foi eleito e eu torço para que dê certo. O governo está no começo, eu acho que está cheio de erros. O presidente fala muita bobagem, alguns ministros são despreparados. Por outro lado, ele acerta. Tem ministros competentes, tem acertos importantes, como na infraestrutura. O ministro da infraestrutura é um cara muito capacitado, competente. O ministro da saúde é um cara competente também, médico, foi deputado comigo, um cara sério. E como todos os governos, tem os erros e os acertos. E o nosso compromisso é não ter amarras. Então nós vamos ajudar no que for bom. Vou dar um exemplo. Eu votei a favor do COAF ficar com o Moro. Porque eu acho que é um direito que o governo tem de montar a sua estratégia de atuação. Então eu votei para o COAF ficar com o Moro. Eu votei a favor do PLN 4, que é aquele do orçamento, mais importante projeto do governo até agora. Para outras coisas eu não sou obrigado a concordar com o que está errado. A condução da educação está absolutamente equivocada. Esse viés ideológico, essa gritaria não resolve o problema do país. Então eu tenho independência de ajudar no que é bom, criticar naquilo que não for bom. Agora, a gente vê, isso é uma questão até política, né, que a gente verifica algumas críticas até ao deputado com relação à situação e procurando aliar o trabalho do deputado, a imagem do deputado, ao PT, a Dilma, a Gleisi, enfim, tudo isso, e colocando isso como um impeditivo para o trabalho do deputado trazer recursos para Ponta Grossa, para a região, para as regiões que o deputado atua. Para a gente esclarecer isso, como é que funciona, tem essa dificuldade mesmo por ser o Bolsonaro, por ser partido de oposição ao atual governo, para a gente colocar isso em pratos limpos, aí, vamos dizer assim, deputado. Eu sofro muito com isso, porque como eu não tenho processo contra mim, como eu não sou de família rica, que tem uma estrutura por trás para comprar apoios, eu sofro com essas mentiras. Vamos pontuar aqui. Uma das principais críticas que eu recebo sobre o PT é do presidente do PSL em Ponta Grossa. O presidente do PSL já foi cargo na gestão do PT, na administração municipal aqui em Ponta Grossa, quando o Péricles foi prefeito. Quando você pega outros políticos de renome da cidade, ambos já estiveram juntos. O PT foi governo e teve um momento bom, teve coisas boas que trouxe. Agora, tem a crítica. Eu nunca fui filiado ao PT, nunca concordei fidedignamente com todas essas coisas. Eu acho que ele tem pessoas boas, que eu respeito, e pessoas ruins, cometeram desvios, como todos os partidos. Vou te dar mais um exemplo. O partido mais envolvido na Lava Jato é o Partido Progressista, o PP, que o Bolsonaro foi filiado e era deputado até ano passado pelo PP. E não é por isso que tem que condenar ele. Eu, por exemplo, no Estado, tive com a Cida, que é uma pessoa, na minha opinião, extremamente séria, e que é do PP, Partido Progressista, e que é uma pessoa séria. Então essas distorções que eles envolvem é porque na eleição de 2014, quando a Gleisi foi candidata ao governo, o meu antigo partido apoiou a Gleisi. Eu estive com ela na campanha como esteve o Paulic. Como em outras oportunidades já teve o Marcelo e o Sandro, que já apoiaram. Então, nessa eleição a Gleisi foi candidata contra mim, ela foi candidata a deputada. Disputei voto contra ela. Então isso daí é para quem não tem argumento, eu acho injustificável, triste usar esse tipo de situação para enganar as pessoas. Não tenho qualquer compromisso com coisa errada.
Se for para defender minha cidade e trazer recursos, eu vou sentar com quem tiver que sentar, respeitando as minhas convicções e a minha luta. Agora eu te digo, Paulo, se me criticam porque a minha luta é social, podem continuar me criticando. Porque eu entrei na política para defender quem mais precisa. Eu fico muito triste de ver as pessoas mais simples e humildes perdendo seus direitos e não tendo quem a represente, quem grite por elas. Então essas pessoas são as pessoas mais afetadas quando tem uma crise como essa e você corta, como o Temer cortou remédio do farmácia popular, quando você corta dinheiro do Minha Casa Minha Vida, como cortaram no Temer e estão cortando agora. Os empresários aí da construção civil estão sofrendo com isso. Quando você pega e tem uma discussão importante sobre a corrupção e você tem aí a escolha do procurador da República que não estava na lista tríplice, que é defender os procuradores que investigaram os procuradores da Lava Jato. Então são questões assim que, por justiça social, pelo que é correto, sempre vai ter firmeza da minha parte. Ponto.